Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria terminar o nosso assunto de oração e para terminar eu quero recapitular primeiro. Fechar a janela para abafar o som. A gente não tem mais desculpa para não orar, que foi o vídeo primeiro, que foi o vídeo 1. Segundo, a gente aprendeu como orar, algumas coisas essenciais na nossa oração. E terceiro, que a oração requer uma ação. Para isso eu quero que vocês abram onde tudo começou, Mateus 6. Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O que é muito interessante nesse texto é que Jesus vai começando oração, do versículo 5 até o 13, e do nada ele começa a falar de perdão. Ele não mudou, ele não trocou de sermão, ele não desceu do monte, ele tá ainda falando de oração, porque a oração requer uma ação, a ação de perdoar, a ação de sair do quarto de uma forma diferente. Mas isso não é por força nossa, não é porque nós conseguimos, mas é por graça de Deus. E para isso eu quero que vocês abram em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4:16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós perdoamos, nós podemos depois da oração sair e perdoar, não por causa de nós, mas por causa da graça. Porque quando nós oramos, nós ganhamos uma ajuda em momento oportuno. E você vê isso no sermão, no Getsemane, que Jesus vai dizer: orem para que vocês não caiam em tentação. Porque esse momento oportuno, eu creio que também é em momento que a gente está quase caindo, quase pecando, é nos dado graça para vivermos em santidade. Porque santidade é um plano de Deus. Em Hebreus, eu acho que é Hebreus, vai dizer que ninguém verá a Deus sem santidade. Em Tessalonicenses diz que nós devemos santificar o nosso corpo inteiro. E essa santidade, esse perdão que nós liberamos depois de sair no quarto, não é porque nós podemos, mas é por causa da graça e do Espírito Santo. Eu falei tanto de graça, mas o que é a graça? O que é a graça está em Tito. Paulo vai escrever a Tito no capítulo 2 da carta de Tito, no versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Quando eu olhei essa palavra justa, eu pensei em outro texto. E o outro texto é Efésios 5. E lá em Efésios 5 vai dizer o quê? Efésios 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Quando nós saímos desse quarto, nós devemos sair e honrar os nossos pais, porque nos foi dado graça para fazer isso. E quando nós honramos os nossos pais, é incrível isso. Deus nos dá uma promessa para isso, algo essencial, algo que nós deveríamos fazer, independente de qualquer coisa. Nos é dada uma promessa, e é: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. O que eu queria dizer com tudo isso é que Deus te dá graça para quando você entra no quarto, e Deus te dá graça para sair. Porque quando você sai, você não sai sozinho. Você sai com um bondoso, o conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo. E olha só o que o Espírito Santo faz. Quando nós entramos nesse quarto e contemplamos a glória de Deus, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 vai dizer que somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo através do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo, nós devemos sair desse quarto resplandecendo, mostrando aos outros Cristo. E é isso que o salmista vai dizer no Salmo 34. Eu tô em crônicas. Salmo, capítulo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. Que você saia desse quarto radiante. Que você saia desse quarto e perdoe
antes do ofensor pedir perdão, porque você consegue não, por causa do Espírito Santo, por causa da graça. Quando você sair desse quarto, seja parecido com Cristo, seja lapidado até que o seu caráter se pareça com o caráter de Cristo, a ponto dos outros dizerem: você é cristão, você é um pequeno Cristo. Quando você sair desse quarto, honre os seus pais, porque isso é justo. Quando você sair desse quarto, honre os pais, seja santo, santidade, ande em santidade quando sair desse quarto. Não porque você consegue, mas porque foi te dado graça, foi te dado o Espírito Santo, uma ajuda em momento oportuno. E é isso. E eu te faço um desafio. Não, pera, fiz errado. E eu te faço um desafio. E o desafio que eu vou fazer para vocês tá nesse livro, Jesus Faz a Diferença. Aqui. É um devocional de 50 dias. E no final do devocional tem um desafio. E eu quero ler isso para você. Aqui. Se você tiver o livro em casa, é a página 13. Ore hoje antes de qualquer decisão que você precisa tomar. Procure ouvir a voz de Deus e entender o que Ele deseja para a sua vida. Não importa se você está decidindo o que irá almoçar ou se está decidindo algo que poderá mudar o seu destino. Deus tem a resposta. E eu te faço o desafio. O desafio de orar antes de qualquer escolha do seu dia a dia. Eu te faço um desafio que antes de qualquer ação, você olhe, você pense consigo mesmo. Pense consigo mesmo? Pode ser. Que você pense: Jesus faria isso se ele estivesse no meu lugar? Se Jesus faria, faça. Se Jesus não faria, não faça. E é isso. Que vocês sejam guiados pelo bondoso, perfeito Espírito Santo até o final da vida de vocês. É isso. Tchau.